Fala pessoal, então vamos começar aqui com o nosso mini curso de front-end, tá? Que vai ser a parte básica que você tem que saber para fazer o nosso curso de Java Web, tá? O nosso curso de Java Web é focado em desenvolvimento de aplicações mesmo, robustas, tá? Não é muito focado na parte de front-end e web design, e sim focado em desenvolver soluções mesmo em Java Web, tá? O que o mercado realmente pede para você ser um programador Java Web, tá? Então, vou começando aqui, no Eclipse eu vou em New, File New, vou criar um Dynamic Web Project, tá? Vou dar um nome aqui para ele, ó, que é Front-End, tá? Vou dar um Nest, vou criar o Web XML e vou dar um Finish. Vou esperar aqui ele criar o meu projeto. Tá? Dependendo da velocidade da máquina de vocês, tal, isso aqui pode demorar um pouquinho para criar o projeto, pode criar rápido, tá? Pode criar mais devagar. Aqui, ó, já criou. Eu tenho um monte de projeto aqui, tá? Mas aqui está o front-end, tá? Então vamos lá. O projeto Java Web não tem nenhum código-fonte dentro dele. A gente tem apenas aqui o arquivo de Web XML, que define algumas configurações, um projeto web, tá? Então, dentro dele a gente tem apenas aqui o arquivo inicial do nosso projetinho aqui de front-end, tá? A gente vai deixar aqui o index.html só, que a gente tem que criar, né? Quando a gente chamar o nosso projeto pela URL, esse daqui vai ser o primeiro arquivo que ele vai procurar, tá? Então, esse arquivo, as páginas web ficam dentro do web content, tá? Então, vou dar o botão direito aqui dentro, vou em New, vou aqui em Outer, tá? Digita aqui, ó, HTML. E eu preciso aqui do index, que é o meu primeiro arquivo de todo projeto, é um index HTML, um index JSP, assim por diante, tá? Então, assim, para não confundir, eu vou deixar só o arquivo em branco. Esse arquivo vai ficar em branco, tá? Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês a parte de HTML. Nas outras aulas anteriores, a gente tinha visto já a estrutura do HTML. Então, toda a página HTML tem como tag py o HTML. Se você der aqui o sinalzinho de menor, olha o tanto de tag HTML que existe, tá? Tá bom? Tudo para você poder criar uma estrutura de uma página, tá? A parte HTML. Então, a gente sempre começa com HTML. E dentro do HTML, a gente sempre vai ter a tag body, tá? É escrito body, né? Body, ou body, né? E aqui dentro é onde acontece a estrutura do corpo mesmo, tá? Dentro da tag body, tá? Para você fazer comentários, você coloca o sinal de menor, exclamação e 2 pontinhos. Ele já complementa aqui, ó, com pontinhos e sinal de maior. E aqui dentro, você escreve o comentário, para você comentar o seu código. Isso daqui não vai aparecer no sistema, tá? Vai ficar oculto. É para você comentar o seu código, para você não esquecer o que o código está fazendo, algum comentário que você acha necessário, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro, vou colocar aqui, mini curso front-end, certo? Isso daqui não vai aparecer. Isso aqui é só um comentário no código, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um formuláriozinho de cadastro de usuário. Apenas isso, tá? O cadastro do usuário. Vou fazer um formuláriozinho. Vou fazer só a parte HTML primeiro, depois a gente vai fazer alguma coisa em JavaScript e alguma coisa em CSS também, certo? Então, assim, sempre começa com HTML, depois vai ter a tag body, e dentro dela, a gente normalmente, a parte mais básica, né, para a gente
alinhar alguns elementos, um formuláriozinho, é com uma tag table, tá? Só que a gente precisa de um formuláriozinho, tá? O formuláriozinho o que é? Imagina um cadastro em folha de papel. Todo mundo chama aquilo lá de formulário, tá? Então, essa ideia é transmitida aqui também para a web, certo? Um cadastro onde tem campos para você preencher e cadastrar sempre fica dentro de um form. Então, HTML tem a tag form também, ó. Form. Tá vendo? Tem aqui o form. O action dele é quando a gente vai submeter para o lado do servidor para salvar. Então, a gente não vai ver isso ainda agora. Então, dentro do formulário, tá? A gente vai escrever os nossos campos. Eu já vou adicionar aqui o meu projeto no servidor para a gente ir vendo como é que tá ficando, tá bom? Meu computador está dando uma travadinha aqui, porque então eu vou adicionar aqui, ó, front-end, vou adicionar meu projeto no servidor, vou startar ele, tá? E vou pegar aqui, ó, dá um F2 em cima para a gente pegar o nome dele. Vamos aqui no URL, ó, é localhost, 8081 minha porta, / meu projeto, tá? Não aparece nada ainda, tá? Porque esses elementos fazem parte apenas da estrutura, não são elementos visuais do HTML. Aí a gente precisa o quê? Vamos colocar o primeiro campo, vai ser o nome do usuário, tá? Aí é o campo de entrada, que é input. Input do tipo, a gente tem que especificar que é um tipo de texto, eu vou digitar texto, tá? Sempre dê um nome para você identificar o campo, tá? Vou colocar aqui campo nome e o name dele, esse nome também. Se eu salvar, dou um Ctrl S no Eclipse e vim aqui dar um F5, olha lá, já aparece o primeiro campo de entrada. Olha só. Tá? Só que eu tenho que dizer para o usuário o que ele vai informar aqui. Então, antes dele, eu coloco um label. Um label, dentro dele eu coloco a descrição. Ó, F5, nome, viu só? Agora o label ele mostra que aqui dentro vai informar o nome. O label é a descrição, tá vendo? E aqui o input é o campo de entrada, tá? Vamos precisar de um outro label agora, que vai ser o login do usuário. No Ctrl S, salvar e vamos dar um F5 aqui. Tá vendo? Ele está aparecendo aqui em sequência. Tá? Colocar um outro input do tipo texto também. Tá? O ID vai ser, colocar aqui que vai ser o login da pessoa. Aqui também vai ser o login. Salvei. Olha lá. Então aqui eu já tenho nome e tenho login. Tá? Agora o usuário, campo de senha, certo? E é o input, tá? Só que o tipo dele não é texto, mas é password, tá? Vou colocar aqui, ó, login, senha e o nome do campo. Ó, o contra-espaço ele complementa. Isso aqui são atributos obrigatórios para os elementos, tá? Que eu estou especificando que o tipo dele é password. O que ele vai fazer? Ó, é texto, ó. Aqui o que eu digitar ele vai aparecer. Tá vendo só? Texto. Login também. Agora, a senha, porque eu coloquei do tipo password, ó, ele fica oculto. Tá? Ele já diz pra gente que é em formato de senha. Tá vendo? Tá? E dentro de um formulário, a gente sempre vai ter vou colocar aqui input type um botão, tá? Vou colocar aqui o value dele, o value é o que vai aparecer nele,
quando é um botão de submit. Ó, salvar. Ó, tá vendo só? Então agora a gente tem o quê? O nome, o login, a senha e o salvar. Tá vendo? Viu só que a hora que eu salvo, ele tenta enviar, ó. Tá vendo? Mas a gente não tem nada no servidor feito ainda, tá bom? Então assim, primeiro vamos organizar isso daqui agora. O meio mais fácil é a gente envolver dentro do nosso formulário, a gente colocar uma tabela, ó, uma tabela, certo? A gente tem que envolver tudo em uma tabela. Vou dar um Ctrl F aqui para organizar o código. Então vai ficar dentro de uma tabela. A tabela eu tenho que abrir um tr, que é uma linha, certo? Vou abrir uma linha do tr e vou abrir um td, que é uma célula na minha tabela. Se você conhece o Excel, isso daqui é a ideia do Excel. Então, na primeira célula eu coloquei o nome. Eu vou abrir aqui uma outra célula. E vou fechar aqui, que daí vai ficar campo de entrada do nome, tá? Então, ficou aqui, ó. Tem uma tabela, tá? Aí eu abri a primeira linha, coloquei aqui a célula. Dentro da primeira célula eu coloquei o label de nome. Na segunda célula, o campo de entrada de nome. Vamos dar um F5 aqui, ó. Viu que ele organizou aqui para baixo. Por que ficou desalinhado aqui em cima? Porque não está incluso em linha ainda. Então, se na segunda linha abrir tr, então todos esses dois componentes vão ficar dentro da mesma linha. Só que daí eu tenho que abrir uma célula. O primeiro componente, fechar a célula, abrir outra célula e fechar, tá? Ele vai começar a ficar organizado, tá vendo só? Nome, login. Agora a gente vai abrir uma terceira linha. Terceira linha, que vai ficar esses componentes aqui. Fechei a linha. Vou abrir a célula. Tá? Aqui. Ó. Ctrl F. Shift Ctrl F para organizar o código. F5 lá, agora está organizado. Tá vendo só? Nome, login, a senha. Só tem que trazer o botão salvar lá para baixo. O botão salvar. Como é que vai ficar? Vou abrir uma linha de novo, certo? Fechei a linha. E daí eu coloco na primeira célula. Ó, Ctrl Shift F, organizei, tá? Dou um Ctrl F5, ó. Vendo só, ele ficou aqui. Para eu colocar esse botão salvar aqui embaixo, para ele ficar mais alinhado, antes dele é só eu abrir um TD e fechar direto. Daí ele vai colocar um vazio, vai colocar, ó, aí ficou uma célula vazia aqui e o botão ficou aqui, alinhado, tá vendo só? Então a gente tem um formulário agora e ele está alinhado, tá vendo só? Nome, login, senha, certo? Tá vendo? Então, isso aqui é uma parte de HTML básico, tá? Estrutura HTML. Se você dá um botão direito aqui, ó, vamos ver aqui, botão direito, ó, ver código fonte da página, tá vendo? Ele mostra o código pra gente. Que a gente fez, até o nosso comentário aqui, ó, aparece aqui, tá vendo? O que a gente fez aqui é um HTML puro, então não tem nada do que a gente escreveu, não tem nada mais do que a gente escreveu, tá? Então assim, ó, então HTML é uma estrutura da página, toda página vai ter HTML, toda página vai ter a tag body, tá? E para um formulário, sempre tem o formulário em volta, dentro dos campos, os campos de entrada sempre vai ter um formulário por fora, para ser possível gravar no servidor depois, tá? E para alinhar eu posso colocar uma tabela, abrir uma tabela,
Tá? Aí na primeira linha, que é a primeira linha aqui, né? Abri uma linha, aí coloquei o nome aqui dentro. Abri uma linha, abri uma célula, coloquei um nome. Abri dentro da primeira linha ainda, coloquei uma outra célula, que daí eu coloquei um campo de entrada. E assim eu fiz para os outros componentes. Daí com um HTML simples aqui a gente já conseguiu fazer um formuláriozinho. Tá vendo? Bacana, né? Então assim, essa parte aqui de HTML, tá? Na próxima aula desse nosso mini curso de front-end, a gente vai aqui para a parte de CSS para deixar ele sim um pouquinho mais bonitinho, tá bom?